A depressão, ela é um transtorno psiquiátrico ou, na realidade, um transtorno afetivo muito relacionado à tristeza por longos períodos e principalmente uma redução da energia, uma redução do desejo ou da vontade de realizar as atividades. A depressão ela comete mais de 350 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a OMS. E quando a gente pensa no Brasil, são mais de 12 milhões de pessoas sofrendo pela depressão. Isso é um número astronômico. Quando a gente compara com outras doenças, é 5, 6, chega a 7% da população. Por isso é tão importante que a gente fale sobre esse assunto. É tão importante que a gente fale sobre saúde mental de maneira geral. Existem alguns estudos que falam sobre até 20% das populações de cidades tendo algum tipo de transtorno mental, algum tipo de transtorno psiquiátrico. Por isso é tão importante que a gente aborde esse assunto. E a depressão é o principal deles. As causas da depressão elas são múltiplas e são variadas, né? Transtornos mentais são doenças multifatoriais. Por isso, não tem uma causa única, não dá pra falar ele deprimiu por causa daquilo, ele deprimiu por causa de um ou outro fator específico. Ela envolve uma série de fatores, dentre os quais fatores biológicos, por exemplo, a redução da transmissão da informação por um neurotransmissor específico, que é a serotonina, mas também fatores psicológicos, fatores individuais, como traumas na infância, como baixa tolerância à frustração, traços de personalidade que possam deixar aquele indivíduo mais vulnerável, né? Por exemplo, alguém que é mais persecutório, como a gente diz, né? Se sente mais perseguido ou se sente com complôs, né? Alguém mais paranoide, que tem essas características, ou alguém com características que a gente chama de histriônicas ou borderline, que são características relacionadas à ambivalência de sentimentos, intensidade de sentimentos, são outros fatores que também podem deixar aquele indivíduo mais vulnerável a uma depressão. E a depressão pode ser comórbida com esses transtornos de personalidade. Também tem os fatores socioeconômicos, desemprego, falta de moradia, falta de segurança, são outros fatores que também estão associados ao desenvolvimento de depressão. E principalmente, falando do momento que vivemos agora, uma pandemia é um fator ambiental que também aumenta a vulnerabilidade para transtornos psiquiátricos, principalmente a depressão, especificamente falando dela. Apesar de causar sintomas mentais, sintomas psíquicos, ele é necessariamente relacionado ao trabalho, relacionado ao ambiente de trabalho, relacionado aos relacionamentos no trabalho. Claro que envolve uma série de fatores individuais, fatores ambientais, fatores socioeconômicos, mas a grande diferença entre burnout e depressão é que o burnout ele está associado ao trabalho. E além de causar esgotamento, fadiga, tristeza eventualmente também, irritabilidade eventualmente também, ele traz uma sensação de falta de compaixão ou uma sensação de uma certa frieza que não existia antes. E principalmente um desinteresse, uma desmotivação em relação ao trabalho. O burnout não evolui para a depressão, ou tampouco a depressão evolui para burnout. Mas o burnout ele pode ser um fator precipitante para a depressão. E o contrário também é válido. A depressão também pode ser mais um fator individual que pode deixar o indivíduo mais vulnerável a um burnout. Depressão e ansiedade se assemelham bastante. São transtornos geralmente também comórbidos, eles podem existir juntos, né? Uma pessoa pode ter tanto depressão quanto um transtorno ansioso. Acho que vale a gente ressaltar que ansiedade é diferente de um transtorno ansioso, assim como tristeza é diferente de um transtorno depressivo. Ansiedade, todo mundo apresenta. Quando você tem alguma atividade no dia seguinte, né? É quase como uma criança quando tem o aniversário no dia seguinte. Isso pode levá-la à ansiedade, inclusive sintomas físicos, né? De borboletas na barriga, uma angústia. Agora, quando essa ansiedade passa a comprometer a funcionalidade, comprometer a sua capacidade de produzir, de se desenvolver, de realizar suas atividades, aí a gente está frente a um problema.
A ansiedade ela está muito relacionada a preocupações futuras e geralmente preocupações catastróficas. Eu, por exemplo, vou entrar num avião e aí eu já venho na minha cabeça, o avião vai cair, vai acontecer alguma coisa muito ruim, e aí aquilo me paralisa ou me impede de entrar no avião, por exemplo. Aí a gente está começando a falar de uma ansiedade patológica, ou talvez de um transtorno ansioso. A relação dele com a depressão é uma relação muito próxima. Diferentemente da ansiedade, dos transtornos ansiosos, a depressão ela está mais relacionada a ruminações do passado. Ficar pensando o que eu poderia ter feito diferente, ficar me culpando pelo que eu fiz, ficar com uma sensação às vezes de incapacidade, de inutilidade, e aquilo vai me gerando uma tristeza e uma incapacidade de lidar com as coisas. A gente vive hoje uma sociedade que espera respostas imediatas. A gente evoluiu muito rapidamente em relação à informação. A gente vem criando cada vez mais informação e acompanhar esta produção de informação é uma tarefa sobre-humana. Mas ainda assim, uma série de pessoas deseja estar sempre atento, sempre alerta e sempre atualizado em relação a todas as informações. E aí a gente entra numa busca incessante por informações e por respostas. Para além disso, que nos deixa muito cansados e inclusive muito menos atentos, porque a todo tempo eu tenho que ficar buscando novas informações, buscando novas telas, né? A gente também tem justamente essa questão relacionada às mídias sociais, à internet, que facilitaram muito a busca, mas ao mesmo tempo que elas facilitaram a busca por essas informações, elas também capturam muito a nossa atenção e a nossa energia, né? A todo tempo é difícil você olhar para alguém, achar alguém que está no computador com uma tela só aberta fazendo uma coisa só. As pessoas geralmente estão com 3, 4 telas abertas no meio de uma reunião, fazendo uma pesquisa de alguma coisa, mandando uma mensagem no celular, consultando as suas redes sociais, vendo quantos likes elas receberam, né? Porque também é algo muito imediato, né? Essa questão relacionada às redes sociais, né? O quanto que isso gera de angústia, porque querendo ou não também as próprias redes sociais acabam se tornando vitrines. A gente não está muito frente à realidade ali. A gente está frente à realidade de alguns algoritmos, frente à realidade de apenas algumas pessoas e frente à realidade boa, porque as pessoas pouco postam algo sobre as suas vulnerabilidades. Até um movimento que poderia ser interessante para a saúde mental seria um movimento de partilha das vulnerabilidades e partilha de grupos de apoio nessas redes sociais, né? Isso, por exemplo, poderia nos ajudar a conseguir se comparar menos. Tradicionalmente, a gente vem de uma sociedade que se compara demais. E além de se comparar demais, se oprime demais. A gente vem de uma cultura de opressão, de guerra, de dominação. E toda essa cultura, ela acaba ficando introjetada na gente. Então as nossas relações acabam ficando também baseadas em submissão, em subjugação, em dominação. E isso com certeza não nos faz bem. Mudar para uma cultura de pacificação, de colaboração, de não polarização, isso com certeza possivelmente ajudaria a nossa sociedade como um todo, que vem adoecida como um todo. E nessas sociedades em que as taxas de suicídio vêm aumentando, a gente tem uma percepção de que elas vêm aumentando principalmente nos extremos de idade. Em crianças e adolescentes, o que é algo bastante grave, e também nos idosos. E a pandemia também piorou essa situação. As crianças e adolescentes ficaram completamente vulneráveis e acometidos devido à falta de convívio a qual foram impostas, né, com o fechamento das escolas, com até a possibilidade ou a não possibilidade de ver os avós, né, que também, por exemplo, ficaram isolados, né, devido a serem aí fator de risco, né, grupos de risco para a Covid-19, enfim, acabaram ficando muito mais presos em casa. E essa falta de convívio é um dos principais fatores que nos leva a adoecimento. Com certeza as crianças podem desenvolver depressão e a gente precisa estar muito mais atento, porque os sinais e sintomas, eles são um pouco diferentes da depressão do adulto. Na criança, os sintomas como tristeza, falta de energia,
ou até dormir demais, ou até ter insônia, o aumento do apetite ou a redução do apetite, eles são menos perceptíveis. O que a gente acaba identificando mais na criança são alterações comportamentais. Alguns comportamentos, por exemplo, de irritabilidade, de brigas na escola, por exemplo, a queda da produtividade na escola ou a queda do rendimento escolar, isso é muito característico. O isolamento, né? As crianças acabam interagindo menos, se vinculando menos, tendo menos amigos, buscando menos a companhia dos pais, dos adultos. Então, para observar as crianças, a gente precisa estar mais atento ao comportamento delas. A relação entre a infecção por Covid e sintomas neuropsiquiátricos ou transtornos neuropsiquiátricos está cada vez mais bem estabelecida. A gente sabe que até aproximadamente 30% daqueles que adquiriram a infecção por Covid tiveram algum tipo de transtorno neuropsiquiátrico, desde depressão, transtornos ansiosos, transtorno de estresse pós-traumático e também demências. O pessoal do Royal College London fez uma pesquisa bastante extensa que evidenciou justamente essa relação entre Covid, principalmente Covid com internação e necessidade de suporte hospitalar, e todos esses transtornos, né? Tanto depressão, quanto ansiedade, quanto TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático, e inclusive problemas relacionados à memória e comprometimentos cognitivos, demências. E quanto maior a gravidade da doença, da Covid, da infecção, maior a chance de desenvolvimento de todos esses transtornos. Isso já está bastante bem evidenciado. Às vezes é muito difícil perceber que a gente está entrando em burnout ou entrando em depressão. E antes de eu falar dos sintomas, eu vou falar de algo que é extremamente importante. Muitas vezes a gente nega os sintomas por medo, por preconceito, por estigma relacionado a ter um transtorno mental. O estigma ele nasce de um preconceito da sociedade, né? Eu julgo que quem tem depressão é incapaz, eu julgo que quem tem ansiedade é acelerado, chato, eu julgo que quem tem burnout é fraco. E às vezes a gente assume esses rótulos pra gente. E aí eu acabo internalizando esse estigma, internalizando esse preconceito e aceitando que, não que eu tenha uma doença, mas que eu sou fraco, que eu sou preguiçoso, ou que eu sou acelerado. E isso atrasa muito o diagnóstico e atrasa muito o tratamento. O estigma social e o estigma internalizado são responsáveis por um atraso de até 10 anos na instituição de um tratamento. E se a gente for pensar que no Brasil a gente tem uma dificuldade de acesso a tratamentos de saúde mental, isso ainda torna o caldeirão um pouco pior. Por isso é muito importante que a gente esteja sempre aberto quando alguém repara uma alteração do nosso comportamento. Quando alguém repara que de maneira consistente eu mudei meu padrão de comportamento. Muitas vezes, imagine-se no meio de um furacão e aí tá tudo rodando. Você não está entendendo bem o que está acontecendo e você sequer sabe que está no meio de um furacão. Quando o furacão passa e você olha o que passou e o que aconteceu, fica mais fácil de entender. A depressão, a ansiedade, muitas vezes são quase como um furacão na nossa cabeça e a gente não está conseguindo enxergar bem. É como se tivesse uma névoa na frente, porque a depressão e a ansiedade e o burnout, eles afetam a nossa crítica, afetam o nosso juízo de realidade. E isso faz com que a gente às vezes tenha dificuldade até de se reconhecer ou de reconhecer que está doente. Por isso, quando alguém ressaltar para você que talvez você esteja com algum desses sintomas ou que você perceba que está com algum desses sintomas, é hora de buscar ajuda. Esses sintomas são quais? De novo, a tristeza profunda por mais de algumas semanas, 2, 3 semanas. A falta de energia, motivação e prazer nas atividades que você tinha prazer antes, que você gostava de fazer antes. A piora da qualidade do sono, tanto a insônia, que é a dificuldade de dormir, tanto de iniciar quanto de manter o sono, quanto, por exemplo, a hipersonia, que é o dormir demais. Tudo eu quero dormir, não consigo fazer, não quero fazer. Também a redução do apetite
Isso acontece mais na ansiedade, a redução do apetite, e na depressão mais o aumento da ansiedade. Mas ambos podem acontecer em qualquer um desses transtornos. Como eu falei, a falta de concentração, a indecisão, a queda de produtividade e desempenho no trabalho, a piora dos relacionamentos familiares, o isolamento. Para além do isolamento, às vezes a hiperreatividade, tudo me estressa, tudo me irrita. Isso acontece mais principalmente no burnout também. Os sintomas dessas 3 doenças são muito parecidas. Por isso, a busca por um apoio para o diagnóstico adequado é essencial. A partir do momento que a pessoa identifica que ela não está mais com a mesma capacidade funcional que ela tinha antes, ou seja, ela não está conseguindo desempenhar bem no trabalho, ela não está conseguindo estudar mais porque ela não tem mais concentração, ela se sente cansada a todo tempo, esgotada a todo tempo, pessimista, achando que tudo vai dar errado, achando que as coisas não funcionam mais, ou que nada tem solução, que a pessoa se sente desesperançosa. A desesperança é um dos principais fatores que indicam pra gente que tem algum problema acontecendo. A esperança está relacionada a atingir metas, a conseguir estabelecer um caminho para atingir essas metas e ter motivação. Se eu não estou conseguindo mais desenvolver metas, se eu já não entendo mais qual caminho que eu estou seguindo, ou se eu não tenho motivação para seguir aquele caminho que para mim parecia fazer sentido antes, talvez signifique que eu estou desesperançoso. E a desesperança é o principal sinal de alerta. E para além disso, algo que a maioria das pessoas espera acontecer é começar a ter pensamentos de morte ou pensamentos de suicídio. As pessoas, para buscar ajuda, esperam chegar nesse ponto que é quase que como se eu não tivesse mais saída. Eu não vejo outra solução que não a morte. E aí a gente está frente a um episódio de depressão grave. A depressão tem um espectro de gravidade. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada e ela pode ser grave. Quando eu chego ao ponto de pensar em tirar minha vida, quando eu chego ao ponto de começar a pensar que a vida não vale mais a pena e que eu deveria simplesmente sumir, já passou da hora de eu buscar ajuda. E é geralmente esse momento que as pessoas mais buscam ajuda. Se a gente conseguir criar essa cultura de buscar ajuda antes de chegar nesse ponto, talvez a gente consiga tornar os suicídios mais preveníveis. A grande diferença para a depressão pós-parto é que ela se desenvolve poucas semanas após o parto, até porque é muito natural que a mulher pós-parto tenha sintomas depressivos. É o que a gente chama de blues puerperal. O blues puerperal, que é como se fosse uma tristeza após o parto, durante aí até 2 a 4 semanas, ela é normal. Algo para além disso, aí começa a ficar complicado. Até porque, no pós-parto, as mulheres sofrem muita privação de sono. E além da privação de sono, uma alteração gigantesca em relação à parte hormonal. Elas estavam inundadas de hormônio e esse hormônio para de ser produzido. Então é muito natural, claro, no processo pós-parto, apresentar alguns sintomas depressivos. Se isso continuar durando, se isso avançar após 2, 4 semanas, aí a gente pode estar frente a um caso de depressão puerperal. O grande critério de gravidade para a depressão puerperal que nos preocupa muito é que ela pode sim evoluir para um quadro de psicose puerperal, que é no pós-parto o desenvolvimento de alucinações ou de delírios, né? Começar a acreditar em coisas que não existem. E o grande fator que nos preocupa ainda mais na depressão puerperal é que ela dificulta a formação de vínculo entre a mãe e o bebê. Isso, obviamente, é prejudicial para ambos, né? Por isso, o cuidado ele precisa ser realizado de pronto, assim que a gente identifica que possa estar acontecendo a depressão puerperal. Aliás, vale a pena dizer que quando a gente fala da depressão gestacional, aquela que acontece durante a gestação, é imperativo que se trate.
Existem terapias que podem ser aplicadas durante a gestação e, principalmente, existem medicamentos que podem ser usados durante a gestação. Obviamente, existem medicamentos que não podem. E por isso, durante a gestação é muito importante, caso a mulher apresente alguns sintomas depressivos, que ela faça um acompanhamento especializado. Justamente porque ela precisa de tratamento, porque a mulher com depressão gestacional, mesmo que leve a moderada, tende a ter uma piora no puerpério, se a depressão não for tratada durante a gestação. Um outro fator que faz com que a gente se preocupe bastante com a depressão puerperal é que ela é um fator de risco que pode nos sugerir um outro diagnóstico, que é o transtorno bipolar. Pacientes portadores de transtorno bipolar têm maior chance de desenvolver depressão puerperal, até pela própria questão que eu falei, da privação de sono principalmente, e das alterações hormonais. Então, por isso, num episódio de depressão puerperal, a gente precisa acompanhar bastante de perto.